Boa tarde, meu nome é Shirley Ferreira Marinho Silva, sou doutoranda do Programa de Educação em Educação da UFGD, da Universidade da Grande Dourados, sou orientanda da professora Magda Sarat e estou no processo inicial de doutorado, faz 3 meses que iniciou, então estou aberta a apontamentos de todos vocês e as contribuições também. Trago aqui um fragmento do meu projeto inicial com o título inicial: Educação do Corpo e Severidade na Fronteira do Mato Grosso nos anos de 1940. Norbert Elias, em sua abordagem processual, informa que as causas das mudanças nos costumes, comportamentos, emoções e padrões de sociabilidade podem estar relacionadas à disposição do modo como os grupos se organizam no interior de uma sociedade. Assim, quando uma classe social considerada superior articula-se para distanciar-se das demais classes sociais, novos padrões e comportamentos são estabelecidos e, historicamente, passa a ser desejado e adotado pelos estratos inferiores como modelo e padrão a ser seguidos. A partir dessa premissa inicial, essa comunicação objetiva apresentar um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, de cunho histórico-documental, que versa sobre a educação do corpo nos cidadãos do município de Ponta Porã, sul de Mato Grosso, em meados do século XX, e que está presente em uma documentação composta por relatórios do Território Federal de Ponta Porã, de 1944 a 1946, 3 anos, portanto, como fonte principal desta pesquisa, informando, como nossa hipótese inicial, ser parte de um grande projeto político varguista para o progresso da região de fronteira entre Brasil e Paraguai na década de 1940. Deste modo, elegemos também, até o momento, o jornal A Folha do Povo para compor nossas fontes e destacamos um trecho deste jornal ao nos informar, a modo eliasiano, como tais mudanças nos padrões e costumes dos comportamentos dos indivíduos eram bem vistos dentro de um projeto civilizador para a região. O jornal, ao destacar o Internacional Esporte Clube, com origem em Ponta Porã em 1929, traz em seu artigo 1º: é composta de pessoas idôneas em número ilimitado, sem cor política ou religiosa, sem distinção de nacionalidade, cuja finalidade é incentivar a cultura física em suas diversas modalidades. Tal conteúdo parte de uma coluna social, tinha o objetivo de apontar uma nova conduta de civilidade por meio da prática de esportes, ou seja, um clube de pessoas idôneas, irmanada em princípios subjetivos de igualdade, que se respeitassem por suas qualidades e que fossem unidas pela prática do esporte. Por este prisma, entendemos que o conceito de civilidade, sociabilidade, corresponderia ao processo de mudança a ser experimentado pela sociedade, na qual estes indivíduos deixariam de estar numa fase considerada inferior e mudariam para uma fase superior, adquirindo valores e princípios considerados mais significativos, portanto mais civilizados. Observamos também neste documento 3 professoras de educação física que se deslocaram para a capital do Rio de Janeiro, que é a metrópole do Brasil, para cursar o curso de educação física. Ao retornar para Ponta Porã, uma cidade pequena, interiorana e fronteiriça, trouxeram conhecimentos científicos da área de educação física, né? Então, trouxeram conhecimentos referentes a novas práticas corporais, a jogos, ginásticas e esportes para a sociedade de Ponta Porã. Como diz Norbert Elias, suprimindo suas condutas animalescas, assim, havia necessidade de conter os modos, exercitar o autocontrole, o sentimento de vergonha, o abrandamento das emoções a serem internalizados, e, para tanto, desenvolver uma cultura e uma educação corporal era fundamental. Assim, a pesquisa em processo inicial aborda a cultura corporal e a educação do corpo.
a partir da análise desta educação e desta cultura como elementos e espaço privilegiado para compreender o processo de civilização, bem como os processos de reforma social que os utilizam para a formação de modos de ser e comportar-se socialmente, educando os indivíduos e lhes impingindo determinada cultura corporal, aqui também entendida por Daolio como o controle do uso do corpo necessário para o surgimento da cultura como forma de humanidade. Ainda, essas marcas se expressam em manifestações de ordem corporal, tal como os jogos, as brincadeiras, as danças, os esportes, os desfiles, a ginástica, o teatro, entre outros. E a importância dada a esses códigos de condutas e esses seus significados exigem condicionamento, obediência, resiliência e autocontrole, modelando uma educação do corpo, pois este seria a interface entre o social e o individual, a natureza e a cultura, o psicológico e o simbólico. Le Breton. Neste contexto, e por suas possibilidades de transformação ao longo da vida e dos processos de longa duração e de civilização, especialmente no espaço-região que pesquisamos, nos perguntamos em diálogo com Norbert Elias: quais as relações existentes entre o processo civilizador e a educação do corpo? De que modo os grupos utilizaram a educação do corpo para conformar e formar comportamentos dos distintos grupos sociais, especialmente considerando as crianças escolares? Como a sociedade dos anos de 1940 percebia os modos e a civilidade a partir de uma cultura corporal imposta em normatizações e padrões de regulação do comportamento? Indagações que responderemos ao longo da pesquisa em aproximação com as abordagens processuais de Elias, para compreender o momento histórico que perpassou o Estado Novo, período de organização administrativa do país, do Brasil, com mudanças em todas as áreas, na saúde, trabalho, educação e na cultura. Mas em todas essas esteve presente o discurso de um projeto de progresso e civilidade na região de fronteira. Aqui estão algumas referências e muito obrigada a todos vocês.